colocamos diante do Senhor, Pai, nossas vidas, nossos corações, os caminhos que nós temos escolhido andar por eles, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que ao ministrar, Pai, que ao ouvir a Tua palavra, nós sejamos instruídos, nós sejamos tocados, ó Pai. Nós sejamos ensinados, nós sejamos exortados, ó Deus, em toda a justiça, Pai. Porque a Tua palavra, Deus, ela declara que ela é poderosa para instruir, poderosa para nos fazer andar em todo o caminho justo, Pai amado. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite a vida dos Teus filhos aqui, de uma forma especial, Pai. O Senhor sabe das preocupações, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas. Por isso, tudo isso eu peço que seja colocado no Teu trono agora, Pai, que lá no lar de cada um deles, o Teu poder, os Teus anjos estejam ali, Senhor, guardando toda e qualquer situação, Deus. Para que aqui, Senhor, nós possamos estar livres, despreocupados de qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus, deixando o nosso coração aberto somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que você se assente, pegue a sua Bíblia, pode sentar que o texto é longo. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e você vai abrir em 2 capítulos da Bíblia. E vou pedir que você deixe aberto nesses 2 capítulos. Você vai abrir o livro de Jonas, capítulo 1. E vai abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Enquanto você abre aí, eu vou testar o meu brinquedo aqui. Jonas, capítulo 1 e Atos 27, deixa aberto. Nós vamos passear um pouquinho nesses dois capítulos. Vamos falar um pouquinho sobre... Aí você vai entender porque eu falei que Deus já falou muito conosco hoje. Vamos falar sobre a vontade de Deus, né? Sobre a vontade de Deus. Navegar na vontade de Deus, contra ou a favor. Nós podemos navegar, nós podemos viver, né? Então eu vou falar um pouquinho, e vou assim, falar meio uma aulinha para vocês, né? Falando sobre esse assunto. E amanhã ele vai estar, eu vou colocar lá no site um vídeo, né, dessa mensagem. Queria que você olhasse para esse desenho aqui, para essa imagem. Você consegue ver o que é aquilo ali? O que é aquilo que vocês estão vendo lá? Dá para apagar essa coisinha aqui? Essas duas aqui seria legal? Cadê o nosso? Isso. Vai lá, Aguinaldo, ajuda-nos aí. Isso, aí. O que é que vocês estão vendo ali? Em que situação está aquele navio? Como? Naufragando, quebrado, destruído. E eu pergunto para os senhores, esse navio aqui, o que vocês acham? Esse é o navio de quem navega na vontade de Deus ou contra a vontade de Deus? Não ouvi? Contra? Alguém acha que não? Que é o navio de quem anda na vontade de Deus? Oi? Contra, né? Temos um acordo? Ok. Talvez você fique triste daqui a pouco, mas tudo bem. E eu chamei essa mensagem aqui, né, a parábola dos navios. E essa mensagem eu só preguei ela uma vez na minha vida. Faz muito tempo. Eu acho que foi em 2015. E essa semana, quando o pastor Mário falou me convidou para pregar, eu fiquei meditando, e essa mensagem veio no meu coração. Eu falei, Jesus, dificilmente eu repito uma mensagem, meio difícil. Mas ela veio, eu fiquei meditando sobre ela, sobre o que ela fala, e escolhi essa mensagem aqui, senti que Deus queria que eu falasse sobre isso. E quando começou a ministração do louvor hoje, e onde tantas vezes falou a mesma coisa, vontade de Deus, eu falei, Deus, muito obrigado por eu ter entendido a sua vontade hoje. Porque é isso que a gente vai falar, sobre vontade
de Deus. Por que a parábola dos navios? Porque nós vamos falar sobre 2 navios. O navio de quem anda na vontade de Deus, navega na vontade de Deus, e o navio de quem anda na contramão da vontade de Deus. 2 situações. Nós vamos usar para isso dois personagens muito conhecidos. Nós vamos falar sobre Jonas e vamos falar sobre o apóstolo Paulo um pouquinho hoje. Queridos, os navios, no caso aqui, são meios de transporte que qualquer pessoa pode usar. São coisas comuns, são coisas que eles vão simbolizar para nós coisas comuns da nossa vida. Navios são coisas que nós podemos tomar, usar no nosso dia a dia para chegar a algum lugar. Ou seja, uma das coisas mais comuns que nós temos, a coisa que nós mais usamos, é o nosso trabalho. O trabalho, ele tem uma utilidade, ele é comum. O trabalho você usa, eu uso, eu preciso. As pessoas de lá de fora têm um trabalho que eles usam no seu dia a dia para conquistar os seus objetivos, para chegar a algum lugar. Outra coisa que todos nós precisamos dela e usamos é o estudo, escola. Nós precisamos estudar, precisamos nos capacitar, precisamos aprender. É uma outra coisa. Tem a nossa família, que também é um outro meio que nós temos aqui de sustentação para viver nesse mundo, para atravessar por meio de tantas situações. Eu falo que às vezes, nós não damos valor à nossa família, mas hoje, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é valorizar muito a minha família. Lembrando que em momentos críticos que nós passamos, o suporte maior que eu tive, ainda que tivesse amigos, ainda que tivesse pastores, muito bem, bênção de Deus, mas quem ficou do nosso lado de verdade sempre foi a família. Quem estava do lado ali sempre foi a família, que nos ajudou aqui e acolá. Então, são várias coisas, trabalho, escola, a família, a igreja. Então, o navio vai representar coisas que podem nos transportar para dentro ou para fora da vontade de Deus. É isso que a gente vai meditar um pouquinho hoje, tá? E aí você já está chegando com o seu texto aberto. A gente vai ver que esses 2 navios que vão aparecer na nossa história, os 2, eles tinham uma carga. Os navios estavam transportando coisas, bens, recursos, riquezas. Os 2 navios, tinham passageiros, mas os 2 navios que nós vamos ver aqui, no meio de tudo isso, do seu capitão, dos marinheiros, da carga, da riqueza, os 2 navios tinham um passageiro especial, um passageiro diferente embarcado dentro deles, nos 2. Tá? O que mais? E aí então, vamos começar a ler o nosso texto. Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. Não preciso abrir por enquanto, que eu fiz um recursozinho lá. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2, vai falar o seguinte. Acompanha na sua Bíblia se você quiser abrir, ou acompanha aqui na tela se você preferir. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus chama um profeta, Deus chama Jonas e dá a ele uma tarefa. E nós vamos ver que os 2 passageiros do navio, de um navio então onde Jonas vai estar, segundo esse passageiro especial, ele tinha uma tarefa. Deus chamou ele com um propósito especial, específico. E Deus queria que ele fosse até uma cidade, a cidade de Nínive, e pregar ali. E talvez a gente não entende, talvez você não entenda, se você lê o livro de Jonas, para quem já leu o livro de Jonas, por que Jonas resistiu? Por que Jonas não queria falar com os assírios? Que a Nínive era uma cidade, capital da Síria. Os assírios haviam sido os piores inimigos do povo de Israel. Eles haviam invadido e destruído grande parte do povo, do território e das cidades de Israel. Eles eram inimigos de Israel. Jonas não queria falar com eles, uma das razões. Mas ele tinha uma missão.
Ele tinha uma tarefa, Deus tinha chamado ele para um propósito específico. No outro navio, nós vamos ver que está o apóstolo Paulo. E se você ler o livro de Atos aqui, eu não vou ler tudo isso, né? Capítulo 9, é quando Deus então fala com o apóstolo Paulo. Quando ele ainda chamando Saulo, Deus vai pegar aquele homem e vai falar com ele pela primeira vez. E fala o seguinte, né? E Paulo, ele está caminhando, Paulo ele está lutando contra a igreja de Cristo, ele está prendendo os líderes, está prendendo os cristãos, está mandando chicotear cristãos, perseguindo a igreja. E o texto fala que ele assolava a igreja, ele queria destruir a igreja. Saulo, ele entendia que a igreja era uma coisa errada, era uma heresia, que não podia continuar. E ele consegue autorização dos religiosos de Jerusalém para ir até Damasco, uma cidade da Síria, né? A mesma Damasco que nós conhecemos hoje, a mesma Síria que nós conhecemos hoje, é daquela Síria que nós estamos falando. Paulo estava indo para aquela região. Só que no caminho, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo fala com ele. E olha o que Jesus fala sobre Paulo para um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Jonas foi escolhido por Deus para uma missão, de pregar a palavra dele, a verdade, levar luz para um povo que vivia em trevas. Paulo recebeu a mesma comissão, levar luz, levar conhecimento, levar salvação para um povo que estava em trevas. Então esses dois homens, queridos, se a gente for olhar, eles simbolizam você e eu. Por quê? Porque todos que estão aqui, todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, todos aqueles que servem a Deus, e aqui eu quero tirar, né, de sobre nós aqui, tira os cargos, tira o nome pastor, título pastor, tira título de líder de célula, tira título de dirigente de louvor, ministro de louvor, tira tudo. E o que sobra aqui é a igreja de Cristo. Todos nós somos igreja. E enquanto igreja, é isso que Jesus falou no livro de Atos também sobre nós. O que ele disse? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós, aqui, nós somos como Paulo, nós somos como Jonas. Nós temos também uma missão. Todos nós. Perceba, não estou falando de um ou de outro, estou falando de líder, nada. Todos nós. É todo mundo que recebeu Jesus Cristo e quem recebeu o Espírito Santo de Deus na vida dele. E sabe quantas pessoas estão aqui que já receberam o Espírito Santo? Sabe quantos tem aqui? Muito bem, pastor Alessandra cochichou ali. Todos. Eu não estou falando nem de batismo, mas todos nós que estamos aqui, nós somos tocados, nós somos cheios do Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus não estiver se movendo na sua vida, ainda que você esteja aqui pela primeira, segunda vez, não importa, se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós, nós não estaríamos neste lugar. Se estamos aqui é porque Ele tem movido, Ele tem tocado, e se o Espírito de Deus está na nossa vida, nós então somos testemunhas de Jesus Cristo. E como testemunhas, temos os nossos barcos, trabalho, família, escola, igreja, os barcos por meio dos quais nós podemos caminhar para dentro da vontade de Deus ou para fora da vontade de Deus. Dentro ou fora. E aí tem alguns detalhes que nós vamos ver aqui. Mas será que nós podemos usar esses barquinhos que eu falei para entrar na vontade de Deus? Será que essas coisas que eu mencionei podem nos atrapalhar de fazer a vontade de Deus? Podem. Ela pode tanto nos ajudar quanto nos atrapalhar. Eu tenho muito receio mesmo de falar sobre trabalho, às vezes. De fazer qualquer observação sobre o trabalho seu, questão de horário. Sabe por que eu tenho receio?
Porque uma certa vez, eu estava trabalhando num lugar, e eu recebi uma proposta muito interessante. Só que, pressionado por conta de ministério, pressionado por conta de algumas coisas da igreja, eu disse não para aquela proposta. Eu disse não. E depois eu fiquei 3 anos desempregado, por dizer não. Então eu tenho receio de falar algumas coisas. Mas eu sei também que quando depois eu comecei a trabalhar e coloquei o meu trabalho na presença de Deus, Deus moveu todas as coisas que eu precisava para que aquilo fosse um barco que me levasse para a vontade de Deus e não contra. E aí eu queria fazer uma pausa. Sarinha, vem aqui. Eu poderia contar um dos meus testemunhos, mas essa é coisa muito antiga. Então eu queria um testemunho mais novo para falar sobre isso. Oi, gente. Tudo bom? Deixa eu tentar ser rápida. Desculpa, gente, estou nervosa. Há uns quase 3 meses, recebi uma oferta de emprego. Fiquei super feliz. Só que aí me falaram um horário e era da 1 às 7. Eu fiquei tipo, ok, Deus, e agora? E trabalhava de fim de semana. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, mas, enfim, gente, eu orei com a minha família e aceitei a oferta de emprego. Por um tempo, ela atrapalhou em algumas coisas, dificultou com a célula, eu chegava aqui na igreja muito tarde, só que eu não deixei de estar aqui. E, graças a Deus, faz umas quase 2 semanas, eu mudei de horário, agora eu estou de manhã, e isso não atrapalha mais na igreja, não atrapalha mais na célula, não atrapalha mais em nada, e eu tenho muito mais tempo disponível para Deus. Então, é uma forma de mostrar que, realmente, o trabalho ele pode parecer atrapalhar em alguns momentos. Só que você pode usar o seu momento livre para adorar a Deus de qualquer forma. Você não precisa deixar a Deus por causa do seu trabalho. Você pode estar no seu trabalho e adorar a Deus. E Ele vai mover as coisas em seu favor para você mudar de horário e estar mais disponível a Ele. Amém? Só rapidinho. Queria agradecer ao Moisés também, porque é o meu líder. Deus te abençoe, Deus abençoe muito vocês. E é isso, gente. Sejam fiéis a Deus, porque Ele move todas as coisas a nosso favor e a favor dEle, porque nós fazemos as coisas para o reino dEle. Amém? Glória a Deus. Então Deus nos conhece. Deus sabe quando nós queremos fazer. Porque se eu vou para trabalhar, mesmo que esse trabalho ele possa me atrapalhar um pouquinho, os meus estudos possam, às vezes, me impedir um tempo de estar na presença de Deus, ou de fazer algumas coisas que pode ocorrer. Mas Deus sabe se eu quero, o quanto eu quero. Ele sabe. E por saber, Ele vai preparar as coisas no momento certo, vai mudar as circunstâncias no momento certo. Eu achei interessante que quando a Sara foi trabalhar, eu lembrei do encontro com Deus. Nós estávamos no encontro com Deus, quem foi no encontro, lembra do testemunho da pastora Marina. Que ela começou a trabalhar muito jovem, e ela começou a trabalhar num hospital como mensageira. Aí quando veio a propósito de trabalho para Sara, ela falou assim, então pai, é para trabalhar de mensageira. Eu falei, como é que é? Mensageira. Eu falei, pega, pode pegar. Tem testemunho da pastora, entrou de mensageira e Deus arrebentou a vida dela. Então, pode ir lá que vai dar tudo certo. E está aí a resposta. Mas às vezes nós podemos usar essas mesmas coisas, podemos usar trabalho, podemos usar a escola, podemos usar a família, podemos usar até a igreja, acredite, para fugir da vontade de Deus. Podemos. Nós tanto podemos usar todas essas coisas para corroborar a vontade de Deus ou para ir contra a vontade de Deus. É nós que decidimos. É nós que devemos repensar como a gente vai fazer. Então nós vamos ver que aqueles 2 navios tinham 2 passageiros especiais. O que vai mudar a situação deles é o motivo pelo qual eles entraram no navio. O que levou Jonas para aquele navio? O que levou Paulo para aquele navio? Um estava indo para Tarsis, o outro estava indo para Roma.
Por que Jonas queria ir para Tarsis? Por que Paulo queria ir para Roma? O que estava atrás dessa situação toda? E aí a gente vai ver mais um pouquinho. Jonas 1:3. E fala assim, né? Porém Jonas, depois que ele recebeu, né? Deus falou, Jonas, vai lá empregar em Nínive. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis. Para onde? Para onde? Para longe da presença do Senhor. Para fugir. Mas o apóstolo Paulo também pegou o navio, né? E aí, tem duas passagens aqui, eu vou ler só uma. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E quando você vai ler o Atos 23:11, tem uma coisa interessante. O que acontece com Paulo, depois que ele fala isso lá no Atos 19? Atos 19, para você localizar, Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava terminando o trabalho dele lá na Ásia. E ele para na cidade de Éfeso. E ali ele fala, olha, eu estou sentindo no meu coração, que Deus quer que eu vá até Roma, pregar o evangelho lá. Só que ele vai para Jerusalém primeiro. E quando chega em Jerusalém, ele é preso. E se ele não fosse salvo por um tribuno romano chamado Cláudio Lísias, ele teria sido morto. O tribuno tira ele do meio da multidão, que queriam espancar, que queriam esfolar Paulo, prende Paulo. Ele fica um tempo ali, ele é julgado pelo Sinédrio, ele passa pelo tribunal romano, transferem ele para Cesareia, outra cidade, ele fica mais 2 anos em Cesareia, olha o tempo passando aqui. Fazem uma conspiração para tentar matar ele de novo, mas Deus revela a conspiração, ele escapa. E ali, 23:11, Deus fala com ele o seguinte, Paulo, relaxa Paulo, fica tranquilo. Importa que você prega também em Roma. Era a vontade de Deus. Fica tranquilo, Paulo. Você vai estar em Roma. Então, está no navio para fugir da vontade de Deus. O outro está em um navio para fazer a vontade de Deus. É a diferença entre eles. Aqui nós temos outra coisa. Um fato bem interessante sobre Jonas, que fala, né, nós já lemos ali atrás, que quando ele foi, para ele fugir, ele pagou a passagem dele. Ele teve que pagar a passagem. Queridos, toda vez que nós decidirmos fugir da presença de Deus, toda vez que a gente resolver fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, podemos ter a certeza de uma coisa, as despesas correm por nossa conta. Nós arcamos com os custos. O prejuízo é nosso. Deus não está naquele negócio. Agora, o Paulo também pegou um navio. E se você for ler, como é que Paulo foi parar em Roma no fim da história? No último julgamento dele, quando chegaram lá que queriam... vamos dizer assim, melar o julgamento dele, chamaram o TSE lá, né, para julgar Paulo. Então já está tudo certinho a favor dos judeus, para dar voto para matar o Paulo. Paulo, ele era cidadão romano. O que é ser um cidadão romano? Ele tinha direitos de um cidadão romano. E ele usou esse direito. E como é que ele poderia usar o direito naquele instante que ele sabia que se voltasse para o tribunal de Jerusalém, ele seria morto? Ele fala, eu apelo para César. E quando ele apela para César, com o romano que era, ele estava dizendo o seguinte, e ninguém poderia mudar, questionar ele, o apelo dele. Só podia atender o que ele estava pedindo. Significava que a partir dali, o único lugar que ele poderia ser julgado era diante do imperador, na capital do império, em Roma. E como é que ele ia para lá? Como é que ele ia pagar a despesa? Não ia, ele era um preso.
Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, que era o romano responsável por ele, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os amigos, para que cuidassem dele. Além dele estar viajando por conta do império, tudo pago, tinha soldado do lado dele, guardando ele. O soldado de Deus ainda abençoou, que o soldado era bonzinho. Quando chegou no lugar, chama os amigos, Paulo, chama os seus amigos, deixa os amigos cuidar de você. Ou seja, os missionários, os irmãos foram até o navio. Paulo, e aí? Não estou indo para Roma. O que você precisa? A viagem é longa. Então Paulo não faltou nada para ele, nem de alimento, nem de cuidado, nem de roupa. Deus cuidou de todos os detalhes na vida de Paulo, porque ele não estava navegando para fugir, ele estava navegando para cumprir a vontade de Deus. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, vamos ler todo mundo isso aqui juntos? 1, 2, 3. 19, obrigado. Quando nós estamos fazendo, nós queremos fazer a vontade de Deus, estamos nos esforçando para ficar dentro do propósito de Deus. As coisas podem complicar, as coisas podem ser difíceis sim, mas Deus supre todas as nossas necessidades. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Mas nós precisamos estar dentro da vontade dEle. Eu não posso estar no caminho da contramão. Eu tenho que estar a favor do processo. Navio para Tarsis, navio para Roma. Que navio você está embarcado hoje? Em qual navio você está navegando hoje? Para onde nós estamos indo? Mais algumas coisinhas aqui, né? As decisões que eles tomaram, decisão de Jonas, a decisão de Paulo, elas influem na forma como Deus age nas circunstâncias. Como assim? A decisão deles determina como é que Deus age. Deus vai agir de um jeito aqui em relação às circunstâncias e vai agir de outro aqui nas mesmas circunstâncias. Mesma coisa, vamos lembrar que os dois estão no navio tem que cruzar os mares, navio está sujeito à tempestade, navio está sujeito a ventos, afundar, tudo isso. Os dois navios. Por isso que eu perguntei no começo, esse navio aqui é de quem faz a vontade de Deus ou é quem está contra a vontade de Deus? Aí vocês falaram que era? Então, tem uma triste notícia para dar para vocês. Os dois navios podem se arrebentar. Mas tem uma diferença. Mesmo assim, tem uma grande diferença. Navio do Jonas. De quem está fugindo? Mas quem mandou a tempestade? O Senhor mandou um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Às vezes nós ficamos falando, repreendendo o diabo, sai capeta, sai essas coisas, né? Tem um bando de demônio na minha vida, e às vezes, meu querido, quem está agindo na sua vida é Deus. É Deus que está fazendo, nos permitindo passar por algumas situações, porque nós vamos ver, mas por que Ele faz isso? Que cabra safado, largou a minha vontade. Gabriel, por favor, raios, mande raios para mim. Obrigado. Cadê o navio? Ali, Senhor, cruzando ali a região de Tarsis. Muito bem. Tem trovão junto já? Prontos trovões? Ok. Vamos lá, 1, 2, 3. Pegue mais os 4 anjos, mais 4 raios. Tudo junto. Joga! Até eu assustei. Não. Por que Deus fez isso? Porque quando nós estamos longe dos caminhos de Deus, queridos, o que Deus vai fazer conosco é nos levar de volta. É nos trazer de volta para a presença dEle. E às vezes, para trazer de volta, não tem jeito se Ele não apertar o nosso calo, não dar uma pisadinha, aquela unhazinha. Sabe aquela unhazinha do dedo pequenininho? Aí vem aquele pessoal com o salto bem grande, pisa bem na ponta. Sentiu? Dentro do ônibus. Mas do outro lado, é diferente. Aqui, Deus manda uma tempestade. Do lado de cá, quem fala da tempestade é o próprio apóstolo Paulo.
Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Ele já sabia o que podia acontecer. A tempestade para ele não era novidade. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, e quando estava navegando a vontade de Deus, Deus ia mostrar: Paulo, a coisa vai ficar complicada, dá um toque na turma, avisa eles aí que a coisa vai ficar difícil. Pessoas que andam na vontade de Deus, Deus antecipa as coisas, Deus usa eles para até alertar e evitar o perigo na vida de outras pessoas. Não são surpreendidos. Mas o piloto não quis dar atenção para Paulo. E aí vai acontecer algumas coisas. Agora, vamos pegar alguns detalhes de comportamento em Jonas e Paulo. Alguns detalhes bem interessantes. Quando o navio começou a passar no meio da tempestade aqui, olha o que acontece. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a quem? Ao seu Deus. Eles não sabiam para quem clamar. Um clamou lá para o Buda, outro foi para o sei lá quem, outro para o santo não sei de quem. Cada um clamou para o seu Deus lá, né? Se virou, resolveu o problema. Lançaram no mar as cargas, prejuízo, que estavam no navio, para aliviarem o peso. E o que fez o nosso profeta, Jonas? Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. Pessoas que andam na contramão da vontade de Deus, no meio, quando as situações se complicam, quando surge situação que precisa ajudar, onde ela poderia dar a contribuição dela, onde ela poderia chegar, ajudar a igreja, ajudar a família, ajudar no trabalho, poderia ajudar um colega de escola, ela poderia fazer alguma coisa para aliviar aquela situação, ela se omite, ela se esconde. Agora, presta atenção nesse detalhe: desceu ao porão do navio, desceu. E o Paulo, da tempestade lá, como é que foi? E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, né? Não só para o navio e para a carga, mas também para nossas vidas. Paulo vai admoestar, ele dá conselhos em relação àquela situação, ele participa da situação, ele tem compromisso com as pessoas que estão ao redor dele, de ajudar, de tentar evitar o problema, evitar situação pior. Então nós vemos aqui que os dois barcos enfrentaram tempestades. A tempestade do Jonas, nós vimos que veio de Deus. Nós lemos sobre isso aqui. A tempestade que veio no navio de Paulo era uma tempestade conhecida na região. Ele fala: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Ele sabia até o nome da tempestade. É comum ali. E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O que a gente podemos entender e aprender nesse ponto aqui, lindos? O que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente. 1 Coríntios 10, 13. E Paulo fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Quando nós estamos andando na vontade de Deus, nós vamos sofrer afrontas, vamos passar por dificuldades, vamos. Mas, irmãos, não existe um problema que atinja a nossa vida que seja maior do que a fé que nós temos. Não tem nenhum. Nós podemos, não importa a situação que você está passando, que eu esteja passando, não importa. Ela não é maior do que qualquer coisa que eu possa suportar. Deus não me dá nada, não permite nada na minha vida que vá além do meu limite, do seu limite. É humano, é coisa conhecida. E um dia eu estava meditando sobre esse versículo, e eu cheguei à seguinte conclusão: que esse versículo aqui, ele me diz exatamente
que eu posso medir, o jeito que eu posso medir a minha fé. Já que Ele não me dá nada que eu não possa suportar, é sempre dentro daquilo que eu posso aguentar, então, o que eu estiver passando é o tamanho da minha fé. Entenderam o trocadilho aqui? Por exemplo, se você... Quem aqui está desempregado? Querido, tenha fé. Levanta a mão assim, bem alto. Você fica escondidinho, não dá para nem orar que você está desempregado. Isso. Está desempregado, querido? É o que você consegue suportar nesse instante, é o desemprego. A sua fé, nesse momento, é suficiente para você passar por esse instante. Não se desespere. Porque se não fosse, Deus não permitiria que você estivesse desempregado. Alguns quebram o dedinho da mão. É o que ele aguenta, quebrar o dedinho da mão. Outros quebram o pé. É porque ele aguenta quebrar o pé. Ou seja, nós só vamos passar por coisas dentro do limite do suportável. Deus não vai nos deixar, não aguento mais, vou largar tudo. Querido, você pode aguentar sim. Você pode perseverar sim. Você pode permanecer sim. Fique dentro da vontade de Deus. Deus, Ele supre a sua necessidade, Ele cuida de você. O barco está afundando. Ele dá um jeito do barco afundar no lugar certo, se for o caso. Mas Ele cuida. O que mais? Aqui a gente pode aprender com esses textos. Ambos os barcos sofrem perdas. As duas cargas foram jogadas no mar. Teve prejuízo dos dois lados. De quem estava fazendo a vontade de Deus e quem estava contra a vontade de Deus. Os dois lados têm prejuízo em alguns instantes. Nós passamos por dificuldades em alguns instantes. Dos dois lados. Não existe essa coisa. Infelizmente, nós temos hoje algumas pregações, alguns pregadores das 1000 maravilhas, né? Tudo, evangelho cor-de-rosa. Você nunca terá problema. Obedeça e tudo vai estar tudo certinho. Faz tudo que tem que estar aqui, você nunca vai ter problema. Desculpe, não é isso que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui um homem de Deus, um dos principais homens de Deus das Escrituras, o principal apóstolo. O naviozão dele vai a pique, daqui a pouquinho. A diferença é que ele sabia quem estava com ele, quem cuidava dele. Então não importa a situação, Deus está conosco. Deus está conosco. Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na aflição. Né? Socorro bem presente. O tempo todo Ele está lá. É que nós esquecemos de vez em quando, mas Ele está lá. Deixa eu passar aqui. Outro comportamento, né? Ainda de Jonas, né? Jonas, ele não fala que ele é profeta em nenhum instante. Ele chega no navio, compra uma passagem, vai para o lugar dele e fica na dele. Ele não fala que é profeta. Não se identifica. Paulo não. Paulo, todo mundo já sabe que Paulo está indo preso por causa da fé dele. Ele está sendo açoitado, está ali, vai ser julgado por conta do que ele acredita. Não se omite, não está escondido, né, no caso aqui. Agora, o Jonas, ele vai se manifestar? Vai. Vamos ver ele. Então eles disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde você vem, qual é a sua terra, de que povo você é. Eles não sabiam nada de Jonas. Quem é você, meu amigo? Você é um estranho do nosso navio. E aí, meus lindos, pergunta, umas perguntinhas para nós pensarmos. Se nós formos lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, e perguntarmos, chegar lá deixa eu naquela rua lá, Lagoa Santa, chegar lá na Lagoa Santa, pastor Rildo, ali do lado, e lá aquela coisa que vem, aquele pet shop lá em frente ali, e perguntar ali, onde mora o Rildo? Vocês conhecem o Rildo? O que eles vão falar para mim? O
que vão falar para mim? Se eu chegar lá na rua, na Verônica, 105, Júlio, e perguntar onde mora o Júlio. Vocês conhecem o Júlio? Ou na Ginaldo, qualquer coisa lá, 19. E perguntar, você conhece um rapaz com o nariz meio avantajado, que mora por aqui, sem cabelo? O que as pessoas sabem a nosso respeito? Elas sabem que nós somos cristãos? Elas sabem? O que eles sabem sobre nós? Quando estava no exército, eu falei que coisa antiga, né? Então vamos lá. Quando estava no exército, e aí nem todos sabiam que eu era crente. E um dia eu estava dando umas mancadas da hora, pisando na bola, mesmo. Sentado na escadaria do quartel, falei, Deus do céu, o que eu estou fazendo, Jesus? O que eu estou fazendo? Foi muito legal, que passou um cara, um reco lá, um soldado, não crente, e cantando uma música do... de quem é aquela música? Eu acho que é do Cassiano. Não sei se é do Cassiano, até alguém mais experiente talvez saiba aí. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Eu quase caí da escada. E eu olhei e falei, eita profeta, né? O que as pessoas sabem sobre nós? Quem é você? O que você faz? De onde você vem? Que terra é a sua? Que povo é o teu? Aqui não. Aqui a gente vê uma coisa diferente do apóstolo Paulo. Mas agora, de um resto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E se você ler o texto, ele vai dizer o seguinte: o Deus a quem eu sirvo falou comigo ontem à noite. E ele falou o seguinte, galera, relaxa, o navio já foi, mas nós vamos viver. Né? Sabiam, testemunhava, dava esperança para as pessoas. Para a gente pensar aqui, nosso comportamento mostra em que navio nós estamos navegando. Para Tarsis ou para Roma. As consequências dos atos desses dois homens atingem a todos do navio. Todo mundo. O navio ia dançar, as pessoas iam dançar por causa de Jonas ou não, por causa de Paulo. Olha que de Jonas. Esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Porque Jonas falou para eles que olha, eu sou o profeta, eu sou de Israel, sou um profeta de Deus, e Deus mandou eu pregar lá em Nínive, e eu peguei o navio e estou indo para Tarsis. Mas espera um pouquinho, para onde você tinha que ir? Para Nínive. Onde você está indo? Para Tarsis. Mas espera aí, Nínive é para cá, o Tarsis é para lá. Então, eu estou fugindo. Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Ficaram com medo. Falei, nossa, você colocou a gente numa enrascada, profeta. Nós vamos morrer por sua causa. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Nenhum de vocês vai se morrer. Nós vamos viver. Olha a diferença. Por ouvir a este, eles iam viver. Por causa desses, eles iam morrer. Os nossos colegas de trabalho vão viver ou vão morrer? Os nossos colegas de escola vão viver ou vão morrer? A nossa família vai viver ou vai morrer? A nossa igreja vai viver ou vai morrer? Aqui morre. Ali vive. Tarsis vive, Roma morre. A resposta, cada um de nós temos que dizer. O papel de cada um na vida deles, então, né? A salvação
olha que coisa, essa aqui é terrível, hein? A salvação dessa turma aqui dependia de jogar o profeta para fora do barco. Porque ele explicou para a turma o que tinha que ser feito. Ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, vocês querem viver? Queremos. Me mata. Me joga para o mar. Se vocês me deixarem aqui dentro, vocês estão mortos. E do outro lado, a salvação deles dependia de ouvirem a voz de Paulo. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Porque tinha uma turminha querendo pular fora. Se eles pular fora, eles vão morrer. Todo mundo morre, eles têm que ficar aqui. Para viverem depende dele. O outro, para viver, depende de se livrar dele. Pode pensar. O que mais? Já chegando no nosso fim. E a trajetória, né, de cada um deles. O rumo de cada um deles. Jonas, queridos, vocês lembram que eu falei? Ele desceu no porão. Ele desceu para o porão do navio. Desceu para o porão do navio. Aí, ele fala para a turma: se vocês deixarem aqui, vocês estão mortos. Então, vocês têm que me jogar para a água. Desceu de novo. E quando ele desceu, afundou. E aí fala a Bíblia que Deus preparou um grande peixe para engolir o Jonas. E o grande peixe engole Jonas, e fala o texto bíblico que foi lá para o fundo do abismo, fundo do oceano. Caminho de quem vai na contramão da vontade de Deus é o caminho que cada vez vai mais profundo. Se nós não queremos acabar com a nossa vida, prejudicar as pessoas que estão do nosso lado, trazer grandes prejuízos para todos, eu preciso emendar a minha vida, eu preciso colocar a minha vida na rota da vontade de Deus, senão não tem futuro, nem para mim, nem para quem estiver por perto, a não ser que se livre de mim, aí eles dão um jeito. Mas olha que interessante, né? Iam se livrar do Jonas, e se livraram do Jonas até. E aí, até adorar o Deus de Jonas. Queridos, que as pessoas possam adorar o nosso Deus, mas não para se livrarem da gente, mas junto com a gente. Do nosso lado, aqui, nas células. Que seja assim. Então, né, piora cada vez. E o Paulo? O que acontece com o Paulo? O navio fica sem mastro, fica sem direção, quebra tudo, e fala que eles não podiam fazer mais nada. Tinha que deixar o navio, a água e o vento levar. Às vezes, nós chegamos em certos momentos do nosso viver, situações que realmente melhor não fazer mais nada. Lá eles foram ao sabor do vento, o vento levava, né? Aí tem aquele cântico, né? Cântico novo. Né? Talvez eu não conheço, né? Tão novo que é o cântico. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Tudo bem. Tem hora, quando não der para fazer mais nada, ligão, relaxa. Leva aí, Jesus. Né? Aí alguém esses dias, eu não sei se foi em casa, alguém falou uma coisa assim: deixa a vida me levar. Eu falei: não, que história de deixar minha vida me levar? Aqui não. Vida leva eu, deixa a vida me levar, para nós não serve. Né? Para nós serve o vento do Espírito. Porque ele leva onde ele quiser. Leva aí, Jesus. E o navio chegou num lugar, numa ilha de Malta. E fala que quando Paulo desceu ali naquela ilha, todo mundo molhado, né? Salvou, tinha 276 pessoas naquele navio, todas se salvaram. Só que quando eles chegam na ilha, vão fazer uma fogueira para se esquentar, fala que uma cobra pegou a mão do Paulo. Uma cobra pendurada no dedo do Paulo. Aí todo mundo olhou para o Paulo e falou o seguinte: esse cara deve ser ruim mesmo, hein?
escapou do mar, agora uma cobra morde ele. E ficaram, às vezes, esperando o Paulo ficar desesperado, agoniado, e Paulo pegando lenha, a cobra mordeu ele. Estou com tempo para você não, filho. Vai parar, vamos continuar aqui. E fala que ele continua, e todo mundo esperando, vai morrer. Fala comigo, vai morrer. De novo, lá, vai morrer. E a torcida lá, né? E o Paulo... não morreu. Não morreu. Opa, esse cara é bom. E aí o governador da ilha, daquela região, estava lá ajudando eles. O pai do governador estava com dor de barriga, estava doente. Paulo vai lá e ora. Sara o homem. Todo mundo fica sabendo, vão lá, Paulo ora. E prega o evangelho para todo mundo. Enquanto eu estou indo para Roma, o que sobra pelo caminho eu vou fazendo aqui também, até chegar lá. E ele vai. E quando Paulo vai chegar até lá, ele vai fazer o testemunho dele da cidade de Roma. E esse aqui, não fez nada? Fez, queridos. Porque lá no fundo do oceano, na barriga do peixe, ele ora a Deus, ele se arrepende de tudo que ele fez. Pois, Senhor, tem misericórdia, me salva. E fala que Deus salva. Deus tira o Jonas de lá. E Jonas, então, o peixe vai lá na praia, coisa ruim, jogou lá, né? E aí Jonas vai até Nínive e vai fazer o que Deus queria. Ou seja, poderia ter sido muito mais rápido. Tudo. Mais simples. Mas complicou, porque foi fugir da presença de Deus. Esse não, deixou Deus levar ele para onde Deus queria que ele fosse, atender o propósito de Deus, cumpriram a vontade de Deus. Resmungão, cumpre a vontade de Deus, mas demonstra insatisfação o tempo todo. Olha lá, lê o livro do Jonas, está reclamando o tempo todo. Eu conheço uma pastora, não vou falar quem é, mas que mora no Jardim Peri, na rua Guite, 58. Não interessa saber quem é, não vou falar quem é não. Mas essa pastora gosta muito de ficar vendo filminho bíblico. E ela gosta de ver, um dos desenhos bíblicos que ela gosta de ver, é do profeta Jonas. E aí o pessoal que produziu esse desenho, é muito engraçado. Eles fizeram um camarada desse jeito aqui, né? Reclama o tempo todo, resmunga, nunca nada está bom. Até fez o que Deus pediu, mas reclama até o último instante. Vamos ler isso aqui, 2 Timóteo 4, 6 a 8. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Esse não tem lá, vamos ter que ler. E com isso a gente vai terminando a nossa mensagem hoje. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, acelera. Deixa eu achar a luz aqui para eu enxergar. Aqui. Eu já estou derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Acabei a carreira, guardei a fé. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Atingiu o propósito de Deus na sua plenitude. E aí, amados, pergunta lá do começo, volta aqui. Em qual navio você está embarcado hoje?
Você está indo para Tarsis ou você está indo para Roma? Onde nós estamos? Onde nós estamos embarcados? Jonas ou Paulo? Tarsis ou Roma? Como o plano de Deus ele é infalível, nós vimos aqui, a vontade dele se cumpriu. O evangelho foi pregado, a palavra foi pregada em Nínive, mas por alguém que não estava dentro da coisa completamente. E quando você lê o livro de Jonas, tem 4 capítulos só. Só tem 4 capítulos. É só aquilo ali que fala de Jonas, mais nada. Mais nada. Mas quando você vai olhar do lado de Paulo, você vai encontrar o livro de Atos, onde, dos 28 capítulos do livro de Atos, do 13 em diante, é dedicado ao trabalho que Paulo realizou. Quando você olha para o Novo Testamento, para os 27 livros, 13 livros do Novo Testamento, quase a metade dos livros do Novo Testamento, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Uma das epístolas que ele escreveu aos Romanos, dizem os grandes estudiosos, os teólogos aí, que se um dia der uma catástrofe e perder a Bíblia e salvar Romanos, dá para todo mundo continuar sendo crente. Só com a epístola de Romanos. Tamanha a profundidade do que Paulo coloca naquela carta. Olha a diferença de Roma e Tarsis. Na vontade de Deus ou contra a vontade de Deus? Vamos colocar em pé. Vamos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho. E talvez tenha alguma coisa na sua vida, queridos. Talvez existe alguma coisa que são comuns, como eu falei lá no começo, mas que pode estar afastando você da vontade do Senhor, tirando você de dentro da vontade de Deus. Pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, mas pode ser qualquer uma outra também. Pode ser um namoro, pode ser às vezes até ser um relacionamento. Tem muitas coisas. Mas se você tem alguma coisa que você identificou claramente, que está atrapalhando, que está fazendo você navegar contra a vontade de Deus, hoje é dia de você consertar isso com o Pai. Eu não estou dizendo que você tem que largar seu trabalho, que você tem que largar sua escola, nada disso. Queria usar o exemplo que a Sara deu aqui. Apesar dela chegar atrasada no culto, ela participava do culto. Apesar de ter dificuldade para fazer a célula, ela fazia a célula às 9 da noite, mas ela estava lá na célula. Ela deu um jeito de cumprir os compromissos dela, apesar de tudo. E aí Deus honrou a escolha dela. Então se você precisa, se você quer mudar alguma atitude, mudar alguma coisa, você precisa que Deus mude alguma coisa na sua vida, para te colocar de novo na rota, de novo no caminho da vontade dEle, de encontro ao propósito dEle, um caminho que daqui a alguns anos você vai deixar um legado no trabalho, na família, o mundo vai conhecer a sua história. Deus nos dá a oportunidade de mudar isso hoje.